Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos eventos mais marcantes da história do Brasil no século XX, a Comuna de Manaus. Um levante tenentista que completa 100 anos e que foi decisivo para a luta por reformas políticas e sociais no país. Vamos explorar o contexto, as motivações e o desenrolar dessa rebelião que aconteceu no coração da Amazônia. Há 100 anos, em 28 de julho de 1924, as tropas do Exército Brasileiro sufocavam o levante dos tenentistas no Amazonas, encerrando a Comuna de Manaus. O levante tenentista do Amazonas é o tema do nosso vídeo de hoje. A rebelião derivou do contexto de agitação política e crise econômica que marcaram a década de 20 no Brasil. Muito dependente da exportação de commodities, a economia amazonense entrou em colapso após a queda do preço da borracha no mercado internacional e a diminuição da demanda pelo produto após o fim da Primeira Guerra Mundial. A decadência econômica causou o aumento da pobreza entre a população amazonense, ao passo que motivou uma violenta luta entre as oligarquias locais pelo controle da máquina do Estado. Em 1921, Rego Monteiro, candidato derrotado nas eleições de 1920, foi empossado como governador por ordem do presidente Epitácio Pessoa, causando descontentamento dos amazonenses. Rego Monteiro instituiu um governo calcado em práticas clientelistas e corruptas, favorecendo as oligarquias aliadas. O ápice da insatisfação ocorreu após Rego Monteiro tentar vender 25% das terras do Amazonas, uma área equivalente à França, à empresa estadunidense J.C. White Engineering, em troca de um empréstimo de 3 milhões de dólares. A transação não foi concretizada por intervenção do governo federal. Aos problemas locais somava-se a conjuntura nacional, igualmente turbulenta. Desde o início dos anos 20, militares de baixa e média patente estavam se organizando em torno do movimento tenentista. O movimento reivindicava reformas como a instituição do voto secreto, o fim do domínio político das oligarquias paulistas e mineiras, política do café com leite, maior separação entre os poderes do Estado e a ampliação dos investimentos no ensino público. Em 1922, os tenentistas haviam se sublevado contra o governo de Epitácio Pessoa, organizando a revolta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. 2 anos depois, voltaram a se rebelar, dessa vez contra o governo de Arthur Bernardes, durante a Revolta Paulista de 1924. Os tenentistas amazonenses já vinham se articulando para promover uma rebelião contra Rego Monteiro. A eclosão da rebelião paulista levou os amazonenses a apressarem o levante, visando apoiar os rebeldes de São Paulo e ajudar a estender a sublevação por todo o Brasil. Em 23 de julho de 1924, durante uma viagem de Rego Monteiro à Europa, os rebeldes deram início ao plano. À frente das tropas estavam o capitão José Carlos Dubois e os tenentes Alfredo Augusto Ribeiro Júnior, Joaquim Magalhães Barata, José de Lemos Cunha e José Becker Azamor. Em uma ação relâmpago, os tenentistas tomaram o Palácio Rio Negro, sede do governo amazonense, e depuseram o governador interino Turiano Meira. Em seguida, os tenentistas subjugaram as tropas estacionadas no quartel da polícia, que se renderam após 1 hora de combate. Após prenderem autoridades ligadas a Rego Monteiro, os rebeldes tomaram os prédios públicos, as estações telegráficas e telefônicas. Também se apropriaram das embarcações, incluindo o vapor Bahia, da Companhia Lloyd Brasileiro, obtendo o controle do tráfego fluvial. Derrubado o governo amazonense, os tenentistas empossaram Alfredo Augusto Ribeiro Júnior como chefe do gabinete revolucionário, fundando assim a Comuna de Manaus. Os rebeldes passaram a utilizar o Jornal do Povo como veículo de imprensa oficial. Em seu discurso de posse,
Ribeiro Júnior esclareceu que o levante tinha por objetivo interromper a ação destruidora desses vendilhões da pátria e substituí-los por uma gestão voltada a garantir o beneficiamento para o país e liberdade para o povo. O que os tenentistas queriam? Os tenentistas não eram comunistas, no sentido estrito da palavra, mas sim militares de baixa e média patente que buscavam reformas políticas e sociais para um Brasil mais democrático. Eles tinham como objetivos reformas políticas profundas, como o fim do voto aberto, que facilitava manipulações, e o fim da política do café com leite, para desmantelar o domínio das oligarquias sobre o poder central. Reformas sociais e econômicas incluíam redistribuição de renda e uma reforma tributária que taxasse mais os ricos e menos os pobres. Combate à corrupção e nepotismo, remover as práticas corruptas e nepotistas que dominavam a política, especialmente nas regiões como o Amazonas. Educação pública de qualidade, ampliar o acesso à educação pública para todos, como uma ferramenta de transformação social. Maior participação popular na política. Mobilizar a população para um envolvimento direto na política, tornando a administração pública mais representativa. Dominada Manaus, os tenentistas avançaram para a cidade de Óbidos, no Pará, a 500 quilômetros de distância da capital amazonense, considerada estratégica para proteger a comuna de Manaus, por ficar na parte mais estreita do rio Amazonas e estar equipada com 2 fortes. Com apoio da população local, destituíram os gestores de Óbidos e passaram a controlar as instalações militares. De Óbidos tentaram avançar pelo Pará e chegar ao Maranhão e ao Piauí, mas foram impedidos pelas forças legalistas. A comuna de Manaus durou pouco mais de um mês, de 23 de julho a 28 de agosto de 1924. Nesse meio tempo, o governo revolucionário determinou medidas que garantiram apoio popular à rebelião, tais como o confisco, os bens e imóveis dos oligarcas, a cobrança de impostos atrasados de empresas estrangeiras, a instituição de um novo sistema tributário, reduzindo os impostos sobre consumo e ampliando a taxação dos ricos e o pagamento dos salários atrasados dos servidores públicos. O presidente Arthur Bernardes enviou uma grande força militar para debelar o levante, o Destacamento do Norte, sob comando do general Mena Barreto. As tropas legalistas destituíram o governo revolucionário de Óbidos em 26 de agosto e chegaram a Manaus 2 dias depois. Ciente da impossibilidade de derrotar as numerosas e bem equipadas tropas federais e temeroso de incitar uma resistência que levasse a uma chacina, Ribeiro Júnior se rendeu. Ao notarem que os tenentistas estavam sendo detidos, a população saiu às ruas em protesto, mas foi reprimida e dispersada pelos militares. Ribeiro Júnior foi julgado no Rio de Janeiro e condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão. O coronel Raimundo Barbosa assumiu temporariamente a chefia do governo, cedida posteriormente a Alfredo Sá, nomeado interventor. Sá tratou de restabelecer o domínio político das velhas elites, costurando um novo arranjo de forças entre os oligarcas locais. A história da Comuna de Manaus nos lembra que a luta por justiça social e política é longa e difícil, mas que cada ato de resistência é um passo importante rumo a um futuro mais justo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas próximas histórias. Deixe nos comentários o que você achou e sobre quais outros eventos históricos você gostaria de ver vídeos. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.